Japonês da pátria, filhos, reconvém a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte no Brasil. Boa noite a todos, todas e todos. Estamos aqui com mais uma live do IERJ, trazendo hoje aqui uma convidada muito especial, a professora Lená Medeiros, que é titular de História da UERJ e também professora emérita da mesma instituição. Hoje a Lená vai conversar com a gente sobre o bicentenário da independência do Brasil. E para ajudar a gente aqui na mediação, para me ajudar aqui na mediação, a gente traz aqui também um convidado muito especial, que já veio aqui outras vezes, que é o professor titular de História Econômica da UF, é o professor César Honorato. Então, passo primeiro a palavra ao professor César Honorato, fazer sua breve saudação, e logo na sequência a professora Lená vai começar a sua explanação. Boa noite, professor César, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui para participar dessa mesa redonda, né? Dessa bate-papo, essa provocação à minha querida amiga, a quem eu admiro muito, Lená Medeiros Menezes, emérita da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialmente nesse momento em que ela está concluindo um livro sobre uma certa visão alternativa do 1822. Né? Tem saído uma grande produção bibliográfica sobre a independência, mas ela, neste livro que Lená organizou, apresenta algumas perspectivas um pouco diferentes do que tem saído aí nos outros trabalhos. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite também do meu amigo Paulo, e vamos ouvir aí a grande mestra, nossa amiga e grande mestra. Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer enorme poder debater um tema com meus ilustres colegas. É muito bom ser apresentada por um amigo, né? A gente se sente envaidecida. O César colocou a questão do livro. Eu vou inverter um pouquinho como eu tinha pensado em fazer minha fala, né? Então, nós vamos primeiro priorizar a questão do Rio de Janeiro e depois a gente amplia, né, para o Brasil as reflexões mais gerais. Esse livro surgiu no âmbito do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu pensei, quando eu propus, em fazer um ciclo de palestras, que ainda continua no meu horizonte, né? E depois acabamos pensando em fazer o livro. Por quê? Porque nas comemorações da independência, e o Paulo, na apresentação, tinha colocado isso, né? O epicentro é o Rio de Janeiro, mas por uma circunstância, né, da viagem de Dom Pedro, acabou ocorrendo o simbólico, né, grito de independência em São Paulo e não no Rio de Janeiro. Então, é lógico que está havendo, né, uma produção, como o César falou, bibliográfica muito grande, mas nenhuma está focada no que era o Rio de Janeiro de época. Né? Uma cidade que abraçava o progresso, tentava, né, abraçar o progresso, com, digamos assim, durações seculares muito fortes. Então, era uma cidade de profundos contrastes. E é isso que o livro mostra o tempo inteiro, não só a questão de lugares de memória, como mostra como eram os festejos, como era o comércio, como era o porto do Rio de Janeiro, ou os portos, como o César, né, reflete em cima da questão de haver ou não um porto do Rio de Janeiro.
Então, mostrando que cidade era essa, né? Que tem a família real presente, que o príncipe regente, né, já começa aqui a fazer toda a contestação às ordens que vêm de Portugal, e que os manifestos, antes mesmo do 7 de setembro, as nações, as outras nações e por aí diante, também emana daqui, como as cartas da Leopoldina também são escritas aqui, né? Então, a ideia foi mais ou menos essa, e já que eu comecei por aí, dizer que está havendo, né, nessas comemorações, e depois eu queria discutir um pouquinho o que significa uma comemoração, né, para dizer que os institutos históricos eles estão fazendo um esforço grande, né, e eu incluo do Rio de Janeiro, para pensar um pouquinho diferente e trazer outras reflexões que não aquelas de sempre, né? Quer dizer, revendo sempre coisas que já estão ditas, então procurando outros caminhos. Então, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro propôs uma integração em rede nacional dos institutos históricos, e o do Rio de Janeiro, como é do estado e da cidade, ele propôs e vai publicar também um inventário dos lugares de memória, de passagem, né, nessas andanças, né, de Dom Pedro pelo Rio de Janeiro. Então, está muito interessante. Alguns lugares de memória destruídos, outros que ainda existem. Bom, feito esse preâmbulo, eu queria dizer que, quando se pensa em 200 anos de independência, nós temos que projetar sempre uma visão diacrônica. O que foi o Brasil nesses 200 anos? E nós aí entendemos por que essas comemorações não têm uma organização, uma organicidade nacional. E por que o povo pouco está sendo convidado, né, a saber o que foi a independência? A não ser que ele assista a alguns programas, né, na rede de televisão, ou leia na grande imprensa alguma coisa, ou procure os canais alternativos. Mas, de qualquer maneira, nós podemos dizer com certeza que o povo, em geral, não está sabendo que nós estamos comemorando 200 anos de independência. Ele sabe que 7 de setembro vai ser feriado, mas eu garanto que ele não sabe o que significa isso e nem que nós estamos comemorando 200 anos de independência. É difícil de entender por quê? Não. Porque nós vivemos uma situação muito complicada em termos de Brasil e em termos de Rio de Janeiro, né? De uma direita ultraconservadora que aposta no obscurantismo, né? Que contesta a história, que não leva em consideração a cultura, que é anti-intelectual. Então, se eu pensar que essas comemorações elas colocam em diálogo história e memória, nenhuma das duas é contemplada nem pelo governo federal, nem pelo governo estadual. Por outro lado, quando eu penso em comemoração, esse prefixo "com" traz a ideia de conjuntamente. Como conjuntamente, num país que está presidido pelo ódio, que está presidido pelas fake news, por uma história negacionista, por sigilo sobre tudo aquilo que possa incomodar. Então, obviamente, não há uma coordenação nacional. Eu estive vendo, até para nós conversarmos aqui, como é que se diz? O site sobre o Bicentenário. E aí a gente percebe o que está ali. Tem uma linha de tempo. A linha de tempo só abrange até a Primeira República.
Tem lá colônia, império, Primeira República. Não vai adiante, ela vai até 1930. Eu achei muito interessante isso. Então, parou em 30. Tá? Por outro lado, o que se diz ali é a superficialidade da superficialidade. E, obviamente, o povo, de uma maneira geral, não vai consultar aquilo. Eu consultei porque me interessou ver se havia algum site oficial sobre as comemorações do bicentenário. Por outro lado, nós vivemos um momento diferente, aí o professor de História do Brasil me ajude um pouquinho depois, de 1922. Quer dizer, eu não estou aqui propondo que o Brasil devesse fazer uma exposição internacional, não. Né? Mas uma exposição internacional, não vou entrar no que era a questão do Brasil em 22, de toda a contestação que se fazia, eu quero pegar outro gancho. Uma exposição internacional é uma abertura do país para o exterior, para mostrar aquilo que tem ou não tem também, né? No momento em que a questão industrial era cara, né? Que não acontece agora. Quer dizer, há um processo de desindustrialização muito forte. E só se aposta realmente no agronegócio e na exportação de commodity. Então, me parece que isso é uma diferença muito grande. Quer dizer, um país que se tornou uma espécie de pária internacional, infelizmente, por uma política externa desastrosa, né? De um país que tentava se abrir ou dizer alguma coisa, né? Eu não estive na exposição, realmente não sei detalhes do que foi aquilo. Mas, certamente, quem podia pagar um ingresso circulou por lá. Hoje em dia, além de tudo, estamos num período eleitoral, em que não se pensa outra coisa a não ser eleições, e, mais grave, com uma tensão que cerca as comemorações do 7 de setembro. Uma tensão permanente de golpe no ar, de alguma coisa que possa acontecer. E aí eu não sei se o coração do Dom Pedro, por exemplo, veio para desfilar, porque não fica muito claro qual é o significado, né, da vinda de Dom Pedro. Aliás, eu queria dizer aqui um parênteses, se reflete muito pouco sobre essa figura, né? E agora também se refletiu pouco, continua a se refletir pouco sobre isso, né? Então, mais ou menos, eu queria colocar isso, quer dizer, quando é que se parou para pensar o que foi esse país em 200 anos? E quando eu penso em tempo, eu tenho que pensar o que mudou e o que permaneceu e resistiu. Então, nós vamos observar que algumas coisas perpassam o tempo sem alteração. Exemplo, latifúndio, que agora está revestido de toda uma tecnologia e de uma modernidade, mas continua o latifúndio. Continua um problema de terra sério nesse país que nós não vemos ser enfrentado, ou quiçá nunca vai ser enfrentado. Então, temos que refletir como conseguimos avançar muito. Né? Não avançamos o suficiente em várias áreas. E agora, paradoxalmente, nós estamos num processo de regressão, de perda de conquistas, né? De um governo que vai contra todas as conquistas que as mulheres lutaram muito para conseguir. E mais, que tem uma misoginia tal que a agressão aflora com uma facilidade enorme. Se pensarmos no Rio de Janeiro é diferente, não. O Rio de Janeiro era a capital política do país e tinha uma
capitalidade tal que ninguém contestava, né? Ela tinha uma mobilização política enorme. Não foi à toa que o prédio do Senado Federal foi destruído, porque o Rio de Janeiro tinha uma ebulição permanente. Então, houve um esvaziamento premeditado, foi projeto de esvaziamento do Rio de Janeiro, e nós chegamos à situação que nós estamos. Qual é a situação? Uma situação dominada por milícias, uma situação onde religião se tornou arma política e alienação completa. Então, eu não estou aqui combatendo a religião de ninguém, mas nós sabemos muito bem como é que se canaliza esse novo evangelismo, né? Como é que ele tem uma vertente política de tomada de poder mesmo. E o centro é o Rio de Janeiro, quer dizer, ele tornou-se um centro nevrálgico completamente contrário ao que ele era. Então, hoje em dia, ele é um centro dessa ultradireita conservadora, misógina, que não fala em soberania. Discutir independência também é discutir soberania. Não se fala nessa palavra. É uma palavra que foi praticamente riscada do dicionário governamental, né? Então, é isso. Perdeu-se uma oportunidade. Ainda bem que nós temos canais como esse para nós podermos discutir e refletir o que é este país e o que nós queremos para esse país. Quais foram as conquistas, quais foram os avanços, quais são essas resistências que acontecem, né? E por que, como dizia o Darcy Ribeiro, a destruição da educação é projeto. É um projeto que ele, ao invés de ser desmascarado, ele é aprofundado, né? Ele é, digamos assim, sofisticado, no sentido de você querer, por exemplo, educação em casa, né? Por quê? O que se pretende com isso? Então, essas reflexões são muitas, né? Isso aqui daria não sei quantas horas de conversa, mas eu vou parar um pouquinho para deixar vocês falarem também. Agradeço a fala da introdutória da professora Lená. Passar para o professor César fazer algumas considerações, ou perguntas, enfim, passa a palavra para o professor César. Bom, eu quero retomar algumas questões que a minha amiga Lená trouxe. Quer dizer, primeiro, entre nós, historiadores, há uma correlação efeméride, memória, comemoração, né? Essas coisas andam articuladas, né? E isso é um projeto sempre do presente para o passado, né? Não é do passado para o presente. É muito importante para quem não é um profissional da área ouvir isso. A comemoração, a efeméride, a memória é do hoje para trás. Eu construo para trás, eu invento a tradição, né? E eu também estava refletindo um pouco sobre 3 momentos. 1922, que foi uma exposição que abriu o Brasil, ou tornou nítido a inserção do Brasil no capitalismo internacional. Por isso que ela não só vai mostrar a indústria, né, a produção brasileira para o exterior, mas trouxe, né, os pavilhões da França, da Inglaterra, da Alemanha, né, para o Rio de Janeiro, né, e aí é mais do que importante, o Rio de Janeiro. Não era porque era a capital federal só. O maior parque industrial brasileiro, em 22, era o Rio de Janeiro. São Paulo é só depois dos anos 30. E aí eu não estou sendo agressivo contra São Paulo. Mas trabalhando com os dados econômicos que nós conhecemos. O segundo momento
foi 1972, o Sesc Centenário da Independência, né, em plena ditadura militar, cujo auge é um filme chamado Independência ou Morte. Por isso, a grande comemoração foi um filme, Independência ou Morte. Não precisa dizer que ele era altamente laudatório, né? O Tarcísio Meira fazia o Dom Pedro I, né? E todo o filme era, em realidade, a síntese da pintura do Pedro Américo. Do Pedro Américo. Ele abria com Pedro Américo, e a cena final do filme é o Pedro Américo, quer dizer, onde, enfim, né, não há pobre, não há negro, não há mulheres, enfim. Há pouco tempo a Lília Schwartz fez uma bela interpretação do quadro num programa da TV. E 2022, quando o grande marco dos 200 anos é trazer o coração de Dom Pedro, né? Primeira coisa, Dom Pedro não quereria, ele disse que o coração dele queria que ficasse lá no Porto ad eterno. Então, já se violou a vontade do Dom Pedro, né? Segundo, você trazer o coração do dominante. Mas eu vejo como uma certa comemoração, talvez eu esteja abusando, necropolítica, né? O coração, um negócio assim, né? Assim, enfim. E, ao mesmo tempo, estava refletindo agora, Lena e Paulo, você falou da linha do tempo, que para em 30. Claro, porque a Primeira República é o auge das commodities, do capital agrícola, exportação de café, de açúcar, borracha, cacau, né? Quer dizer, e aí, se eu olho 2022, tem a ver com o modelo de desenvolvimento que está posto aí. Se é que tem um modelo de desenvolvimento, se é que tem um projeto, né? É do agronegócio. Né? Tanto é que o Brasil está vivendo uma desindustrialização a passos largos, rápida. Então, e, por último, até porque o Paulo também precisa falar, a questão da soberania. Se confunde soberania com nacionalismo tosco. Soberania não é o nacionalismo tosco. É muito bom a gente deixar isso claro. Soberania é outra coisa. E isso linkado, e aí eu vou fazer mais duas ponderações. Uma, linkado com certo projeto de uma evangelização, vou usar a sua expressão, do sucesso, né? Evangelização do sucesso, quer dizer, do ser rico, do acumular, né? Não é a evangelização bíblica, pelo menos entendo eu assim, né? E que, claro, aí tem um projeto de poder. Se eu amarro a evangelização ao sucesso, ao lucro, ao negócio, tem um projeto de poder, né? Que é altamente preocupante. Mas eu queria colocar uma questão. Eu acho que 22 e essa tensão do processo eleitoral hoje está fazendo emergir, ao contrário da nossa independência, que emergiu forças sociais de transformação na Bahia, em Pernambuco, enfim, no Rio de Janeiro, né? Emergindo um Brasil profundo, tosco, genocida, quer dizer, emergindo exatamente a negação do que emergiu, as forças políticas que emergiram no Brasil, desde a chegada de Dom João até a ascensão de Pedro II, são forças de transformação, de reação, de ação, né? De transação, para brincar com o Iomar, né?
ação, reação, transação, mas, de qualquer maneira, uma sociedade em movimento, querendo, exigindo, né? Então, eu acho que hoje nós estamos vendo um processo ao contrário, emergindo forças... Eu disse no outro dia em sala de aula, pré-século XIX, né? Pré-Revolução Francesa, pré-Revolução Industrial, liberalismo, isso não tem nada a ver com liberalismo. Ainda a crise da transição feudal capitalista, quando você tem aquele retorno da imagem do campo, do cavaleiro, né? Enfim, é um pouco a provocação que eu queria trazer para vocês. Agradeço ao professor César. Eu vou ser muito breve para a gente poder passar novamente aqui para a professora Lenar. E eu chamo professor César, professora Lenar, por imenso respeito que eu tenho, que são dois pesquisadores que merecem a gente fazer uma nota aqui. São dois pesquisadores extraordinários que estudam o Rio de Janeiro, que estudam o Brasil, que fazem reflexões brilhantes, infelizmente, nesse momento de obscurantismo, né? Não vou falar aqui que são heróis, porque aí fica uma coisa meio chata. Mas, assim, nesses tempos de obscurantismo, pessoas que têm um extraordinário cabedal de conhecimento são colocadas para trás, né? Então, assim, é muito impressionante isso. De 5 anos para cá, como o Brasil mudou, né? Assim, isso é uma coisa que impressiona. E eu quero puxar primeiro a questão de 1922 e lembrar um ato que assim, para mim, foi uma grande ferida, uma grande fissura, que foi a derrubada do Morro do Castelo. Perfeito. Né? Que era o símbolo da cidade do Rio de Janeiro, né, lá do processo de construção, não vamos falar de colonização, mas de construção da cidade do Rio de Janeiro, e das primeiras pessoas que habitaram aqui. O castelo era, naquele momento, uma forma de resistência. Né? Você tinha comunidades ali, você tinha uma série de pessoas ali. Aquele era o Rio de Janeiro que se queria esconder porque queria um Rio de Janeiro novo, Rio de Janeiro cosmopolita. E acaba que a cidade ela se vira para o mar, pelo menos ali a zona central e sul se vira para o mar e esquece do subúrbio, né? Esquece dessa região que, na verdade, é o maior território geograficamente e concentra a maior população e né, um dos berços aí do processo de industrialização do Rio de Janeiro. E é de lá que vem, né, já desde esse tempo, os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros milicianos, os primeiros capitães, os primeiros coronéis armados, vêm exatamente dessa região suburbana, do chamado sertão carioca. Né? E em 22 isso está muito latente. Depois, quando a gente tem, já na década de 60, dando um salto aqui, a gente vai ter o famoso Tenório Cavalcante, que está ali naquela região. Né? E eu estou dizendo isso porque hoje a gente sofre com uma milícia que ocupa quase 70% do território carioca. Né? Quer dizer, a antiga capital do Brasil, a capital mais longeva do Brasil, ela sofre hoje, né, com a ascensão de uma milícia que é legitimada, ou de milícias que são legitimadas por um dado governo que hoje quer comemorar, chamando, entre aspas, um herói nacional, que seria o Dom Pedro, né, representado pelo seu coração, e não é à toa, né, que o coração tem um sentido da emoção, e esse governo que a gente tem aí hoje, tanto estadual quanto federal, trabalha muito com emoções, né, trabalha muito com essa lógica do que eles e nós, né? Nós estamos, né, para eles, né, que estão no governo, eles é que estão certos, o restante é equivocado, e aí traz toda uma liturgia que vai ser abraçada principalmente pelas igrejas neopentecostais. A ideia de um salvador. E isso não ficou só no pentecostalismo. Os espíritas, infelizmente, abraçaram isso, pegaram lá uma profecia que o Chico Xavier fez, né, que era um grande espírita, bondoso, enfim, humanitário, seria uma espécie de nosso Mahatma Gandhi aqui, mas sem pretensões ao poder, que disse certa vez que o salvador da pátria teria a letra inicial do Brasil. Aí pegaram, enfim, o que a gente tem hoje de governo
e colocaram como o grande salvador da pátria. E, na verdade, essas efemérides, eu vejo muito isso, né? O 1822, o 1922, é sempre a tentativa de se reencarnar no mito de origem, e essa origem ligada a um herói nacional. Não é o povo. Eu acho que o 7 de setembro é uma construção que vai muito nisso, né? Por que não o 12 de outubro, que é o dia da aclamação, não é a nossa data oficial? Porque o 12 de outubro foi na praça, né? Dom Pedro, diante do povo, disse que, olha só, agora isso aqui é independente e eu sou imperador porque vocês estão me escolhendo assim. Obra do José Bonifácio, que foi um grande intelectual, que merece sempre lembrança, sempre nota, porque ele é o grande arquiteto desse projeto, né, do inicial de político do Império. Mas aí você olha lá, o 7 de setembro é uma data construída para você ter um herói na vanguarda do processo. E o quadro, que, se eu não me engano, é pintado, é 1888, 84, por aí agora, salvo memória, foi feito no segundo reinado. Quer dizer, muito distante de 1822, você já está contando uma história, ou uma alegoria, né? E isso é recobrado em 1922, e hoje, quer queira ou não, quer se recobrar, de certa forma, esse mito do herói em cima de um cavalo, né, bradando com a espada, aquela coisa do vigor masculino, do macho, espada na mão, e dizendo aqui ninguém entra, eu é que mando, porque eu posso, eu estou revestido, né, de quase que um poder divino para isso. E aí eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouco isso, né? Como é que essas alegorias são construídas, como é que essa memória é construída, e como a gente pode, a partir de determinadas reflexões, apontar saídas para isso, né? Que tipo de Brasil que a gente quer, qual tipo de povo, né, que a gente quer que tenha aqui no Brasil, qual tipo de cultura, de educação. E eu acho que uma das missões dos historiadores é exatamente tentar compreender isso, né, de alguma forma, e tentar refletir coletivamente, não só entre nós, entre os pares, mas refletir coletivamente sobre essas efemérides. Eu acho que o bicentenário serve um pouco para isso, né, para a gente tentar trazer algumas reflexões, trazer algumas ponderações que são sempre necessárias. E aí eu passo a palavra aqui para a professora Lená. Esse diálogo é fabuloso, né? Você estava colocando, Paulo, como faz falta nós estarmos discutindo e refletindo, né, nesse país onde são cerceados os espaços por uma discussão livre e profunda, porque tudo fica na superficialidade. Isso é do mundo, né? É um mundo que não é de reflexão, é um mundo da pressa, é o mundo das coisas prontas. Eu, às vezes, me lembro muito, agora, quando nós coletamos informações nas redes sociais, eu me lembro muito de quando começou o telégrafo, que se dizia que a mensagem ela era empacotada, né? Porque tinha uma limitação do meio. E nós voltamos a isso. As mensagens nas redes sociais são compactadas. Elas dizem pouco, elas não podem ser de reflexão. Ninguém tem mais nem, digamos assim, aquela perspectiva de ler e de refletir com a leitura. Né? Pegar o conhecimento pronto, acabado e o mais superficial possível. Isso é terrível. Eu estou dizendo isso porque a gente volta ao que você estava dizendo. Educação, educação, educação. O país não tem saída sem isto. Não é possível que uma fake news não tenha uma reação, porque às vezes as coisas são tão absurdas que você percebe que as pessoas não sabem ler, porque aquilo é de um absurdo tão grande que você diz, não é possível que isso se esteja acreditando nisso. Mas vamos voltar a algumas outras coisas. O César falou em necropolítica, né? O que não era o episódio primeiro, né?
mas sobre o coração de Dom Pedro. Eu fiquei refletindo, quando eu vi, eu nem sabia, acho que ninguém sabia, não sei. Quando eu vi a chegada do coração, eu disse, bom, mas qual é o Pedro I que eles querem abraçar? O que se rebelou contra as cortes portuguesas? O autoritário que desmanchou a Assembleia Constituinte? O família não é. Já que se fala tanto em família, o família não é, né? Embora não só Dom Pedro tenha tido muitas mulheres, né? Tem governantes de família que também já tiveram vários, né? Então, mas não é o Dom Pedro família. Então, qual é o simbolismo disto, né? Ele vai participar da parada de 7 de setembro? É um caso a ver o que vai acontecer. Tomara que ele não perca o coração aqui, né? Porque é uma coisa realmente que dá o que pensar. O César falou na questão da industrialização, isso é sério, né? É sério. Que nós tenhamos condições de alimentar o mundo, ótimo, mas não é só isso, não pode ser só isso, né? Num mundo em que o conhecimento é o grande capital que nós temos, nós vamos o quê? Colocar todos os nossos cérebros para fora do país para pensar para outros, para fazerem os outros caminharem? Então, é muito complicado nós vermos que não se pode tocar nessa questão, porque parece que você está contra o país, mas o país vai ser um país de venda de commodity novamente. Novamente. Porque com toda a tecnologia que haja, com todo o avanço que haja, ok? É alimentar os outros. É importante, mas que se alimente também internamente, né? Bom, sobre a industrialização, César, o foco inicial é o Rio de Janeiro, é óbvio, você lembrou bem, 22 é o Rio de Janeiro, desde 1890, isso não era São Paulo. Então, é aqui que estava esse projeto para frente, digamos assim, esse projeto, né, que caminhava no sentido do país se desenvolver dentro das concepções que se tinha à época. Então, a desindustrialização é uma tragédia, é realmente uma tragédia, né? Essa encarnação do herói, Paulo, você falou muito, pois é, eu estava aqui suscitando essa. Qual é o herói? Para mim, seria aquele que se rebela contra uma imposição, né, que vem das cortes, até porque era o liberalismo e alguém que foi educado, né, no autoritarismo que se rebela contra. Mas, de qualquer maneira, né, acabou desembocando, né, na separação, uma separação que não se dá exatamente aí, que, afinal de contas, né, a rei aqui era o herdeiro do trono em Portugal. Então, alguns defendem que só em 31 realmente haveria, né, um rompimento disso aí, né? Por outro lado, esse Rio de Janeiro, quer dizer, mais trágico do que a questão da milícia é a conivência com a milícia, né? Que a gente sabe muito bem que Birmingham, na Inglaterra, que Nova York também teve as suas gangues, né? Mas conseguiram debelá-las. Mas aqui, quando nós vemos como essa conivência se dá, a gente observa que o caminho talvez não seja tão rápido quanto foi lá. É possível, né? Mas não se eles estiverem nos aparelhos de governo. Aí fica muito complicado, né? Então, a medida é o mesmo problema de eu ter uma bancada da bala, de eu ter a bancada do boi,
É trágico isso. Qual é a bancada, né, que pense o Brasil, que tenha projetos para o Brasil, que não sejam projetos particulares? Quando eu coloquei que quando se joga no tempo, tem que se pensar também nas resistências, quer dizer, não é só o latifúndio, né, que é uma resistência de longuíssima duração nesse país, mas é também uma república que não consegue se fazer república de fato. Uma república que até hoje os militares acham que eles são os donos da república. Eles vão e voltam, né, como bem entendem, obviamente, por vezes, né, descaradamente, por vezes de outras maneiras, mas sempre presente nesse jogo republicano, onde o povo é coadjuvante. Então, essa coisa pública ela não se realiza. Até porque uma outra tragédia é o patrimonialismo. Qualquer um que chegue ao poder, né, acha que o Estado e os recursos do Estado são patrimônio dele. Então, isso é outra tragédia. Você não consegue separar muito bem o que é público, o que é privado, e não se entende muito bem como é que o povo também, né, percebe isto se ele não tem exemplos que venham de cima. Aliás, os exemplos que agora estão vindo de cima são trágicos. Em todos os sentidos são trágicos. Então, essa simbiose, essa coisa que não tem limites, não tem fronteiras, é alguma coisa muito, muito preocupante. Então, é fantástico que a gente esteja aqui discutindo, né, que projeto de educação está sendo colocada pelos candidatos à presidência da República. Eu ainda não vi nenhum. É verdade. É verdade. Você, quando coloca, são coisas, precisamos mudar a didática. Sim, sim, sim. Isso não é um projeto. Está dito lá pelos anarquistas, lá no início do século, não é isso? Que precisava se mudar a didática, etc. e tal. O candidato do PDT, ele não absorveu o projeto do Darcy dos CIEPs. Aquilo era um projeto. Sim. Não é isso? Isso. Hoje teria que ser mudado? Sim, teria que ser repensado. Esse horário integral teria que ser repensado. Nós já estamos com uma série de tecnologias novas, né? Tecnologias da informação, tudo isso teria que ser pensado. Era outro projeto, mas era um projeto. Então, realmente, refletir aqui para pensar, né? Pelo menos pensar o que temos, porque quem não sabe onde está não pode chegar a lugar nenhum. Né? Para pensar como é que nós podemos sair de atoleiros onde nós nos metemos, como professora de História Contemporânea, depois do que ocorreu no Entreguerra, com a cessão dos fascismos, né? Eu gosto do termo geral, né? Porque foram vários fascismos, você vê as coisas se repetirem, né? Caricaturamente em determinados aspectos, né? Porque, por exemplo, pode-se falar qualquer coisa, mas havia líderes inteligentes, pelo menos, inteligentes lá com a ideologia deles, né? Que esteja afastada de nós. Mas eles tinham clareza, né, de onde chegar. Hoje em dia, o que a gente observa, alguns sabem onde querem chegar, lógico. Outros, né, nem vou dizer aqui o que já chamaram, mas outros realmente são escolhidos porque são fáceis de ser, né, levados porque não tem um grande horizonte, uma grande visão de mundo, não tem grande conhecimento. Então, aí a tragédia fica pior. Quer dizer, fascismo é sempre uma tragédia. Claro.
governos fascistoides são sempre uma tragédia. Autoritarismo é uma tragédia. Essa visão patrimonialista é uma tragédia. Você ter menos de 1% de grandes ricos no Brasil, quando a população mal consegue sobreviver, é uma tragédia de proporções, né, que a gente não consegue nem avaliar bem, né? E tudo isso tinha que estar sendo discutido na independência. Não é à toa que não houve um projeto coordenado para se estar comemorando a independência. Se me permite, Helena, o Lógico. retrato disso que você está falando é que, muito mais que o coração, seria a Quinta da Boa Vista, né? E o próprio Paço Imperial, a região. E isso passou batido. Isso mostra o quanto, e o próprio Rio de Janeiro, né? E aí eu estou falando de estado e município, porque foi no município, né? Que hoje é entendido como município, né? Que é a antiga corte, que essa história vai se dar. Essa história não se deu em São Paulo, qualquer coisa. Então, está lá o Museu Nacional tentando ser recriado com toda a dificuldade, né? E sem apoio nenhum, claro, não interessa, né? Os grandes símbolos da própria arquitetura do processo de independência ou estão abandonados, ou estão mal cuidados, ou não são valorizados, né? O próprio Paço Imperial ali está lá, nada acontece, né? Já não, além do museu. Então, eu acho que é isso, que é um projeto de apagar essa memória e construir uma outra. Eu acho que esse é o nó que nós estamos vivendo. Que outra? Apagando e você acabou de falar isso, Lena, que é muito interessante, né? Em 22 existiam projetos de Brasil. Tinha um projeto na Bahia, tinha um projeto em Pernambuco, tinha projetos do Rio de Janeiro, certos, errados, mas tinha projetos do sul do Brasil, né? E que vão se degladiar, né? E vai culminar exatamente com 31, que Dom Pedro não queria participar de uma pactuação com alguns desses projetos, né? E esse seria o sentido, ao meu juízo, de pensar os 200 anos. Quer dizer, existia projeto anti-escravista, existia projeto de desenvolvimento industrial, você citou o José Bonifácio, tem lá, o José Bonifácio falando de desenvolvimento da indústria metalúrgica, etc. Existiam projetos. Tinham projetos escravistas, existiam projetos que vão se conflitar, né? Vão se conflitar. Que só vai em 40, aí sim é que você tem a acomodação em tese disso. Então, eu acho que o sentido, exatamente, você falou dos movimentos fascistas, né? Eu estava aqui lembrando que a primeira coisa é negar a história e construir uma outra história, né? Quer dizer, volta-se ao primeiro Reich, no caso da Alemanha, né? O discurso é do Reich, né? Para construir o terceiro Reich, a grande Alemanha, primeiro e segundo Reich, né? Volta-se à questão do Mussolini com a Igreja, né? Ou Portugal com Salazar, né? Ou Franco,
na Espanha, né? Quer dizer, apagando aquela história, no caso de Franco, a Guerra Civil Espanhola é a guerra para apagar essa outra Espanha, né? Outra, que não interessava. Eu acho que isso que você coloca e chama a atenção dessa tentativa, pelo menos por enquanto, ou está avançando, de construção de um fascismo, sem um projeto fascista claro. E aí você também tem razão. É mais um protofascismo religioso. Eu não sei se eu posso abusar da teoria nesse sentido. Não está claro também, né? Não está claro também, mas é real. O Paulo falou, pode ser, pô, os caras, meus vizinhos, assim, sim, pode. Pode ser, sim. A gente está vendo isso nas salas de aula. No semestre passado, eu tive esse problema. Um aluno da economia me perguntou, o senhor só fala em Marx? Não vai falar em Mises? Não vai falar em... Falei, porque nenhum deles estudou, meu amigo, Revolução Industrial e Imperialismo. Enfim, eu estou falando demais. Você colocou uma questão, só rapidinho, né, que eu fiquei aqui pensando. Você colocou a questão do Paço e da Quinta da Boa Vista. Quer dizer, São Paulo está lá reinaugurando o Museu do Ipiranga, né? São Paulo teve dinheiro para fazer isso, né? Essa falta de articulação também quer dizer que não houve dinheiro para você recuperar lugares de memória. Eu acredito que o Museu do Ipiranga está bancado pelo governo de São Paulo. Sim. No Rio não houve nenhum movimento, né, para recuperar esses lugares de memória. Fazenda Santa Cruz também nem sei em que situação está. É um batalhão da Polícia Militar, não é isso? Se eu não me engano, acho que é fazendo... Uma parte, pelo menos, é um batalhão. Então, realmente, quando eu falei no inventário dos lugares da independência, né, no estado do Rio de Janeiro, o que a gente observa é que a situação de vários desses lugares que foram levantados, né, é uma situação calamitosa por falta de verba. E é o que você falou, é uma memória que se apaga. E um povo que não tem memória, né, não tem muito para onde caminhar. Então, você está apagando, queimando livros, entre aspas, porque, né, pelo menos essa a situação, já que você falou aí nos fascismos, no nazismo especificamente, quer dizer, você quer construir uma outra coisa negando que houve ditadura militar nesse país, negando que houve tortura nesse país, né? Por outro lado, não se tem a voz do professor de história para mostrar por que se arma tanto, por que se defende tanto as armas, porque há uma questão econômica. As indústrias de armas fazem lobby no Pentágono, não vão fazer aqui? Não é isso? Tem gente que tem ações das indústrias de armas. Então, você tem todo um conhecimento atomizado que você não junta, que você não dá um sentido àquilo. Sim. Mas eu já falei demais. Não, só um pé de página. Tristemente, a UniOeste, que tinha um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em História de respeito, acabou com a pós-graduação em História e criou um mestrado em armamento com a Taurus. Meu Deus! Então, isso é um símbolo. E tem muita gente boa que é acionista da Taurus, não é isso? É isso. Ela é uma sociedade anônima. Outro dia eu vi o Eduardo Moreira falando assim, aquele economista que hoje está com o Instituto Conhecimento Liberta, junto com o GCE, outras pessoas, ele disse o seguinte, olha, na hora de você investir, busque saber que empresa você está jogando o seu dinheiro, se essa empresa, ideologicamente, ela é boa para você. Porque se você é um ecologista e investe numa madeireira, alguma coisa está errada contigo.
Porque a madeireira está lá e você está injetando dinheiro. Então, se eu sou contra o armamento, eu não tenho que investir na Taurus, né? Eu tenho que investir em outras coisas. Isso aí é uma indagação interessante, e puxando aqui um pouco para o que o César estava falando aqui, desse protofascismo, desse, né, totalitarismo, enfim. Eu acho que, infelizmente, o Rio de Janeiro se torna um ponto de inflexão para exatamente esse tipo de lógica política, né? Não precisamos citar nomes aqui, mas hoje a gente vê a Quinta da Boa Vista, né, tentando ali se recuperar, o museu tentando se recuperar, o Paço Imperial numa situação complicada, a cidade do Rio de Janeiro, o seu patrimônio histórico, uma situação muito ruim, porque, na verdade, quando eu estava antes conversando com o César, antes de começar a live, lembrando do Saturnino Braga, me desculpe, mas o único prefeito de esquerda, progressista, humanista, no Rio de Janeiro, foi Saturnino. Me desculpe se eu perdi alguma memória, mas o fato, para mim, é isso, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter posicionamento, né? Na vida a gente sempre tem que ter posicionamento. Né? Quando eu dou ministro a minha aula de história, é claro que eu não quero ganhar todo mundo para o marxismo, não é isso. Mas a gente tem que trazer a reflexão. A gente tem que tentar... E aí, a lembrança do Darcy, que completaria 100 anos, esse ano nasceu em 1922, foi uma coisa boa que aconteceu em 22 também. Foi o nascimento do Darcy. É bom a gente sempre estar lembrando, recordando que a gente citou o Darcy várias vezes aqui para uma questão de memória nossa também, mas assim, o Darcy é de 22. Né? E essa questão que a Lená levantou também, né? Existe um projeto de educação, de desarticulação da sociedade, né? E eu acho que atualmente nesse governo radicaliza-se mais ainda, porque não é só a questão de um projeto de desarticulação da sociedade, é um projeto de desarticulação da civilidade do povo brasileiro, né? Eu falo, a eleição de hoje é entre a civilização e a barbárie, entre aqueles que acreditam na democracia e aqueles que acreditam no toma lá da cá, não é nem no liberalismo, se fosse liberalismo, estava bom, porque o liberal ele está no jogo político. A gente está lidando com pessoas que estão fora do jogo político. A gente está lidando com pessoas que elas intimidam por armas, pela força, né? E quando traz novamente buscando o Dom Pedro aqui, coitado, né? Que não tem nada a ver com a história atual, mas quando busca a memória dele, eu vejo muito a questão de buscar, né, aquela coisa de um modelo, né, heróico para o Brasil e você tentar revestir uma pessoa de uma determinada santidade que se quer atribuir a Dom Pedro. E eu vou falar, esse 7 de setembro vai virar uma procissão, né? Tá com toda a cara de ser um grande louvorzão, uma procissão. Infelizmente, as Forças Armadas, que tem gente boa, tem nacionalistas, tem pessoas inteligentes, estão se deixando levar por um discurso que é um discurso de desagregação, destruição mesmo da civilidade brasileira e de toda a história do Brasil. Eu vejo muito assim, parece que a gente está caminhando na praia e os nossos passos estão sendo apagados pela água. Né? Paulo, mas me permite, Claro. me deixa menos preocupado, ou talvez seja... Eu estou meio pessimista, né? Mas um excesso de otimismo, é que, olhando a história do Rio de Janeiro, todas as reações surgiram no Rio de Janeiro. É o que a gente espera, né? Tem que trabalhar muito nisso. Se eu for pegar desde do 22, né, 1822, até as reações contra a ditadura, etc., isso, o Rio, ao mesmo tempo, quer dizer, ele é esse Rio conservador, que emergiu, mas também eu sempre vi também essa capacidade de transformação e a capacidade de, vamos dizer assim, reprodução para outros locais, uma vitrine. Sim. Eu acho que esse processo eleitoral que nós estamos vivendo
pode ser o momento da gente espelhar para o Brasil, né? Olha, existem outras formas de pensar o país. Perfeito. Eu gosto de fazer sempre um discurso pessimista para que os otimistas apareçam e sempre lembrem as coisas, que aí a gente consegue fazer. Eu, no outro dia, com um colega, grande amigo meu, colega de faculdade, eu dizia para ele, eu acho que a diferença é que a gente, quando estava entrando na universidade, a gente tinha, e na época da universidade, na ditadura, a gente tinha utopias. Não podemos deixar de manter as nossas utopias. Mas eu sou otimista, porque a gente faz um discurso do pessimismo para a gente poder depois falar que há esperança sim, e a gente, como professores, professoras, acho que a gente tem uma missão fabulosa, que é trazer a reflexão, né, para os nossos alunos, enfim, para as pessoas. Nós estarmos aqui é sinal de que nós acreditamos que as coisas possam mudar. Isso. Exatamente. É isso. Eu acho que Quer dizer, tudo que nós colocamos aqui é porque nós estamos pensando junto, e junto conosco vão pensar aqueles que assistirem ao programa, né? Cada palavra nossa, cada ideia nossa vai possibilitar reflexão, sim, né? E nós estamos aqui por isso. Exatamente. Agora, César, você só esqueceu nesse otimismo que o Rio sofreu um projeto, um processo que foi projeto de esvaziamento político. Sim, com certeza. Foi premeditado. Então, mas como nós temos, né, uma rede de grande vitalidade universitária, eu acho que está na hora dos professores universitários estarem presentes em programas como esse, né, refletindo em conjunto, né? Quer dizer, que a comemoração sirva para a gente realmente discutir questões profundas. O Paulo colocou uma coisa preocupante, quer dizer, esse coração vem também com sentido, né? Que pode ser religioso, e é religioso, eu vi, inclusive, né, a relíquia, o tipo de, né, de local onde está acomodado o coração, parece uma relíquia, que não se torne uma grande procissão, porque realmente Dom Pedro também não é esse o Dom Pedro. Né? Que o povo também veja que Dom Pedro, se deu um grito ou não vem ao caso, mas naquele momento se rebelou. Sim. Né? Se rebelou, obviamente, fazendo com que esse país tivesse uma certidão de nascimento, digamos. 7 de setembro é a nossa certidão de nascimento de país soberano, né? De país soberano. Eu gosto muito de falar, não é nacionalismo exacerbado, não, né? Mas é triste nós observarmos o Brasil pária nas relações internacionais. Com certeza. Né? Isso tem que mudar, não é possível isso. Mas aí você vê aquilo que eu falei, quer dizer, onde estão as inteligências do lado de lá? Porque há liberais inteligentes. Sim. Onde estão as inteligências do lado de lá? É isso que se coloca. Sim, com certeza. E não sei, eu acho que eu tenho que acreditar, quer dizer, que essa turbulência está também gerando algumas reações. Eu tenho visto, ao mesmo tempo, borbulhar algumas outras, não necessariamente os projetos que eu, porventura, venha a apoiar, mas uma ressurgência, uma resiliência. À frente estão as mulheres, hein? Exatamente, o Lenar, que, aliás, só ficou faltando registrar nesse bate-papo a fundamental presença da Leopoldina. A carta fundamental que Dom Pedro recebe é da esposa. Aqui um livro ótimo.
Sim. sobre a Leopoldina, que é exatamente Exatamente. isso. Que tem que ser recobrada. E ela De é fato. fundamental, né? Como ser político. Como intelectual, né? Sim, muito bem informado, e fugir da polarização Domitila, Leopoldina. Isso não leva a lugar nenhum. Pelo menos eu não aposto nessa E a linha. riqueza desse momento, né? Quando a gente fala em Leopoldina, é uma princesa austríaca criada dentro do absolutismo. Sim. Então é fantástico isso, né? Como é que ela vai fazer uma carta, né? Da maneira que faz, que acaba levando Dom Pedro a tomar aquela decisão naquele momento, né? Quer dizer, o processo já vinha ocorrendo, né? Lógico que não é uma coisa, a independência não é de um momento e a independência não acaba ali, é um processo que é permanente. Permanentemente nós estamos construindo a independência desse país. Claro, eu brinco com os meus alunos que eu digo o seguinte: a independência não é tão brincadeira, ocorreria com ou sem Pedro I. Ou ele entrava na carruagem da independência, ou ela ia acontecer, já vinha acontecendo, a Bahia já tinha se rebelado, a gente já tinha todo um processo. Né? Pernambuco, em 17, né? Exatamente, Pernambuco, Bahia, né? E vai logo depois, quer dizer, você vai ter Balaiada, Sabinada, Setembrina, Otobrina, enfim, Farrapos. Eu acho que podemos... Não, perfeito, acho que sim. Eu não sei se os professores querem fazer uma consideração final para a gente poder encerrar aí a nossa live, né, de hoje. Eu já agradecendo a presença. Que tem a ver com o que o César colocou e me apresentou. Existe um artigo nesse livro sobre o Rio em 22, que é sobre a derrubada do Morro do Castelo, ao qual você se referiu, para abrir espaço para exposição também, né? Que foi feita naquela área. É um projeto que vem do século XVIII. Isso está dito pelo Antônio Edmilson num dos artigos, né, que compõe o livro. Só para fechar, conforme nós tínhamos começado, né? Exatamente. Aliás, um belo artigo, eu tive o privilégio de ler. Vou ficar aqui ansioso esperando, né, o livro chegar até nós, né? E aí já convido, se a gente puder fazer um lançamento virtual do livro, chamar autores, né, e a gente fazer um bate-papo aqui, uma roda de conversa. Fica o convite aí, pode ter certeza que o IERJ vai estar sempre aberto aos professores. Eu acho que esse é um espaço que a gente tem que usar mesmo, sabe, de diálogo, de reflexão mesmo. A gente está precisando disso, a gente carece de espaços de trocas de ideias, né? A gente fica muito fechado em nós mesmos, a gente precisa abrir e a gente conversar um pouco mais. Então, agradecendo aí a professora Lená Medeiros, muito obrigado pela presença brilhante de hoje, ao professor César também, né? Esqueci de falar, o professor César passou da minha banca de doutorado sobre a fábrica Bangu, né, que foi a primeira defesa no IPUR online, foi um negócio complicado que a gente fez, né, se for a defesa que a gente não tem aquela coisa do corpo a corpo, que a gente gosta muito, né, a gente gosta muito de se abraçar, né, coisa de brasileiro e de humanista, a gente se abraça sempre, mas o professor foi essencial lá no meu processo lá de tese, então já agradecer novamente, eu sempre agradecer novamente lá pela brilhante arguição e hoje também pelas contribuições, e agradecer a presença das pessoas, né, que vão assistir a essa nossa live, e peço aí que curtam, compartilhem e façam chegar essas ideias a todas e todos, porque a gente merece, né, ser ouvido, não no sentido da gente, pessoal aqui, mas sermos ouvidos enquanto um conjunto de intelectuais brasileiros que pensam diferente e que querem que as pessoas também pensem, né, de forma, cada um da sua maneira, com as suas
diferença. Novamente, obrigado.